Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Espero que você esteja gostando do nosso canal aqui. Vocês viram que no último editorial a gente acabou, tendo um probleminha, onde a gente teve o celular aqui superaqueceu, Não sei se a gente vai conseguir fazer essa gravação aqui para vocês, trazer o conteúdo, Parece que ele tá dando até um delayzinho aqui, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer um conteúdo aqui de relevância para vocês. E assim, o sistema é bruto, O sistema não brinca, não dorme em serviço, o sistema é foda, meu irmão, muito foda. Tem esse jornal aqui que é o Jornal Razão. Olha, o Jornal Razão é um jornal que eu conheci há pouco tempo, as matérias dele. É um jornal que, pelo que me mostra aqui até então, até onde eu acompanhei, um jornal bem sério, ousado, corajoso demais. E agora, parece que devido a uma matéria, a conta dele foi derrubada depois de uma republicação pelo Eduardo Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Matéria do Jornal Razão, o Herman Oficial e o Scar Agora News, que republicou aqui. Ó, a conta do Jornal Razão é derrubada após postagem sobre ministro do STF, compartilhada pelo Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu, tá, pessoal? Só pra gente entender. Eles fizeram uma matéria falando da determinação da investigação do Bolsonaro pela Covid, e que quem determinou foi o Flávio Dino. E aí eles citaram aqui, que o Flávio Dino tinha comprado respiradores, 300 respiradores que nunca tinham chegado. A matéria foi veiculada em vários jornais contra o Rui Costa, o Consórcio Nordeste. Teve até uma matéria da Raquel Landinho, onde ela declarou que, acho que foi a Raquel Landinho, só para confirmar, que olha, a gente não investigou o Consórcio Nordeste porque a gente queria pegar o Bolsonaro, focar no Bolsonaro durante o período da Covid. Então acabou ficando, elas por elas. Mas o que acontece? Agora a conta do Jornal Razão foi derrubada, depois dessa postagem aqui do Eduardo Bolsonaro. A matéria publicada e a postagem foi essa: o Brasil não é para iniciantes, Dino manda a PF investigar Bolsonaro e Hang pela Covid, mas comprou 300 respiradores que nunca chegaram. E aí, a denúncia que foi feita aqui é que eles afirmaram que o Flávio Dino fez isso, sendo que não teve nenhum trânsito em julgado contra o Flávio Dino, E aí, teve uma outra postagem também do Jornal Razão. Urgente, Instagram censura perfil oficial do Jornal Razão, com 885 mil seguidores, o jornal caiu. E tá aqui, ó, sua conta foi suspensa, A matéria está dizendo aqui que a conta foi simplesmente suspensa, do Jornal Razão, O que é um verdadeiro absurdo, se foi em função da matéria. Cá entre nós, se a matéria foi mentirosa, se o Flávio Dino tem como provar que isso não aconteceu, dando moral, Agora, derrubar um perfil, e também não tem-se informação se realmente foi em razão disso, Mas o Jornal Razão publicou aqui, ó: sua conta foi suspensa, Jornal Razão, você tem 180 dias para fazer uma apelação antes da sua conta ser desabilitada permanentemente, suspensa em 26 de setembro. O que isso significa? Sua conta não pode ser mais utilizada, Olha, o sistema não é para brincadeira, a gente sabe disso, Vocês sabem que o sistema não brinca. Eu mesmo fiquei desmonetizado quase 60 dias sem simplesmente saber o porquê, Eu não sei o porquê, qual matéria que eu fiz, porque eu faço um monte por dia, um monte de matéria, não dá para mim ter noção qual foi a matéria que me deixou desmonetizado, mas eu sei que não é brincadeira. Então, assim, gosto das matérias do Jornal Razão, como eu disse, não tenho a confirmação, não posso dar o parecer final de que foi em razão disso, não tem como eu falar, mas que eu acredito muito que foi por ter incomodado os grandes. Isso eu acredito, e acredito muito. Vamos lá, vamos acompanhar essa matéria aqui, ó. Shutdown. Entenda quais são os impactos da paralisação do governo dos Estados Unidos. Você deve estar sabendo que vai acontecer um shutdown, Então, se você analisar a situação,
o governo norte-americano não conseguiu aprovar o orçamento. É simples assim, tá? Não conseguiu aprovar o orçamento e aí o orçamento não vai ser liberado, o governo norte-americano vai ficar sem grana para implementar, né, as políticas públicas. Entendam, tem muita gente fazendo fake news, falando que isso é em virtude, né, do descontrole financeiro do Donald Trump, gasto demais do Donald Trump, comparando com o Brasil. Ah, mas e vocês aí? Ficam falando aqui do Lula gastar demais de ter shutdown no Brasil e o Trump lá também. É diferente? É bem diferente, estão mentindo para você. Lá no Trump é porque teve uma discussão sobre política pública, enquanto que aqui no Brasil é gasto demais mesmo. Então o Brasil teve recorde de arrecadação, todo o orçamento foi aprovado e mesmo assim o governo não está conseguindo cumprir suas dívidas, né? Não está conseguindo cumprir o orçamento aprovado, não está conseguindo. E aí a grande questão é que o governo Lula está gastando demais, e a acusação do Congresso aqui é que o governo gasta demais. Lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos, entrou uma briga entre os democratas e os republicanos. Republicanos é do partido do Donald Trump, os democratas é o partido de esquerda. O partido de esquerda está querendo aprovar um orçamento para gastar mais, principalmente com uma espécie do home care lá do Obama, tá? Ou seja, ajudando os planos de saúde dos americanos para reduzir o impacto do custo de saúde dos americanos. O Trump e o Partido Republicano não quer aprovar isso de jeito nenhum. Lembrando que lá nos Estados Unidos, né, não tem o SUS igual no Brasil, mas tem alguns programas que ajudam, né? Alguns programas que ajudam os americanos a arcar com os custos da saúde lá. E o Trump não quer aprovar porque ele diz que é um gasto alto demais para o governo bancar. E ele não quer aprovar isso. Em compensação, os republicanos, os democratas, exigem que ele coloque isso. Então, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A diferença é a seguinte, né? Enquanto o Trump está querendo reduzir os custos, os democratas querem colocar essa medida, que é mais cara, tá? Que vai aumentar os custos com a saúde. E aí, por causa disso, os democratas falaram, enquanto o Trump não colocar, a gente não aprova. E sem aprovar, é como encerrar a conta bancária do Trump. O Trump não tem grana, né, para implementar nada no governo. O governo dos Estados Unidos entrou em paralisação nessa quarta-feira, depois que o Congresso não conseguiu aprovar um projeto orçamentário para manter o financiamento federal do país. A paralisação, conhecida como shutdown, é causada por uma disputa política entre republicanos aliados do presidente Donald Trump e democratas, colocam em risco os serviços públicos e salários de servidores, benefícios para a população. Ou seja, por causa desse programa de saúde, acaba que vários, né, outros programas vão entrar em colapso. Cara, a estratégia é lógica, minar o Donald Trump, falar que o Donald Trump não está sabendo gerir o país e deixar muitas pessoas sem assistência e queimar o Donald Trump, né? Pôr os servidores contra o Trump, pôr todo mundo contra o Trump, né? A jogada é muito clara, a gente já conhece, né? O modus operandi dessa turma da Left People, da turma da esquerda, né? Vamos lá, e essa matéria aqui, essa é das boas, daquelas que eu gosto, eu adoro, gosto demais de ver país comunista se lascando, né? Ou melhor, ditadores comunistas. Os países não, porque o povo não tem culpa, né? O povo, ou tem também, né? Por escolher mal, né? Mas a grande questão é que eu adoro quando esses caras são isolados, porque os caras, né, cá entre nós, são ditadores pra caramba. Cuba, Venezuela e Nicarágua são excluídas da cúpula das Américas. Meu amigo, não é brincadeira não. O governo da República Dominicana anunciou nesta terça-feira que não convidará Cuba, Venezuela e Nicarágua para a cúpula das Américas para garantir, abre aspas, a maior participação possível de países no evento, que será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro em Punta Cana. O que isso quer dizer, tá, pessoal? O que eles estão querendo dizer aqui, né, para garantir a maior participação possível? É que ninguém quer sair na foto com um ditador, né?
ninguém quer sair na foto com o ditador. Então, o que a República Dominicana, que cedia, né, vai sediar a Cúpula das Américas, falou, não vou chamar, porque se eu chamar esses ditadores, os democratas não vão querer vir para participar num evento com esses caras, né? Chama o Trump e o Maduro, só os dois, quem sabe, imagina lá, né, o Trump dando um abraço no Maduro e catando o Maduro lá, né? A informação é da correspondente da CNN em Buenos Aires, Lúcia Tadeu, né? Ó, abre aspas, o não convite a Cuba, Nicarágua e Venezuela, países que, por diversas razões, decidiram não fazer parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, e que também não participam da passada edição da Cúpula das Américas, constitui uma decisão que, devido às circunstâncias hemisféricas, favorece a maior convocação, expressou a chancelaria dominicana, informando isso em comunicado. As 3 nações já tinham sido excluídas da Cúpula das Américas de 2022 em Los Angeles. Na época, a recusa do governo dos Estados Unidos em convidar os 3 países levou a que outros presidentes, como o México, Andrés Manuel López Obrador, e o boliviano Luiz Arce e a hondurenha Xiomara Castro não participassem do encontro. Olha que maravilha! Você tira essas tranqueiras e aí outras tranqueiras deixam de ir. Se você convida essas tranqueiras, as outras tranqueiras vão, mas os bons não querem ir. Então, cá entre nós, República Dominicana acertou em cheio, né? Em cheio. Vamos lá, pessoal, bora analisar essa matéria aqui da República das Bananas. Olha só como o pessoal pensa no povo brasileiro, no trabalhador. Para mim, isso aqui é para defender o trabalhador. Não consigo acreditar que o governo do PT faz alguma coisa contra o povo trabalhador, né? Afinal, é o Partido dos Trabalhadores, não é? Foi ironia. Ó, matéria da Andresa Matais. Decisão inédita do governo Lula poupa a JBS da lista do trabalho escravo. Nossa, o governo Lula poupando a JBS, que novidade, faz cara de espanto. Ó, nossa, que espanto. Sacanagem, né? Ó, uma decisão inédita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, impede há semanas a autuação da empresa JBS Alves. A autuação, tá, pessoal? É o quê? A autuação, ela já foi fiscalizada, e o que eles estão impedindo é que ela seja autuada, né? Integrantes do conglomerado dos irmãos Wesley Batista e Joesley Batista, por trabalho escravo. Em meados desse mês, Marinho decidiu avocar para si a decisão sobre incluir ou não a empresa na chamada lista suja do trabalho escravo. Foi feita investigação, apurou-se medidas nesse caso, segundo a matéria que fala, mas o ministro Lula falou, não, esse não vai para a lista. Não, é para ajudar o trabalhador demais. O caso diz respeito a uma fiscalização em granjas no Rio Grande do Sul em abril desse ano. Fornecedoras da JBS, fornecedores da JBS Aves. Segundo auditores do Ministério do Trabalho, pelo menos 10 pessoas foram resgatadas. Elas cumpriam jornada de até, pouquinho, 16 horas diárias, né? Quase nada, né? Em condições degradantes. A possibilidade de o ministro do Trabalho avocar para si a decisão final sobre punir ou não a empresa existe na consolidação das leis do trabalho, mas nunca havia sido utilizada desde 2023, quando surgiu a lista suja, segundo a ONG Repórter Brasil. Em despacho, de 9 de setembro desse ano, a consultoria jurídica do Ministério do Trabalho opinou pela legalidade e adequação da avocação. O parecer foi assinado pelo procurador federal Ricardo Augusto Panquestor Nogueira. Simples assim, tá? Criaram uma lista de empresas que ou praticam o trabalho escravo ou, né, tem fornecedores que praticam o trabalho escravo. E aí essa empresa que tem fornecedores nesse sentido, ela tem que romper o contrato, o que não aconteceu, tá? E aí acharam 10 pessoas que chegavam a trabalhar 16 horas por dia com salário baixo e condições degradantes. Trabalho escravo. E aí a JBS já foi fiscalizada e seria incluída na lista. Veio o governo, que não gosta de gente rico, né? O Joesley Batista não é rico, tá? Só para deixar claro para vocês, quem fala que ele é rico é um mentiroso, ele é bilionário, é bem diferente de ser rico, tá? Mas esse aqui o governo Lula gosta. Esse aqui
né, a turma do Amor Protege. Então, assim, pode ter certeza que é para ajudar, né, o pobre do trabalhador, pode ter certeza, tá? Ó, esse aqui é uma matéria que eu ia falar do Ivan Kleber, parece que ele tirou a postagem do ar, né? Vamos lá. Eu tava falando sobre essa matéria aqui mais cedo, quando o celular superaqueceu. Se foi, morreu, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, a gente continua agora. É o seguinte, a partir de 2027, todo pagamento eletrônico no Brasil terá imposto retido na hora. E a Receita Federal promete o fim das notas frias. Eu falei sobre isso aqui com vocês, né? O governo está criando uma plataforma, né? Eu esqueci, Split Pay, se eu não me engano o nome é Split Pay. Ele é um modelo 25 vezes mais poderoso e forte do que o Pix. O que esse Split Pay ele faz? O Split Pay, né, quando você faz um pagamento, e vai ser via Drex a partir do ano que vem, provavelmente, quando você faz um pagamento, automaticamente esse pagamento já é descontado. Pois é, pessoal, e aí a partir desse Split Pay, né, você simplesmente não vai ter mais aquela liberdade de negociar, né, ou seja, dar aquela seguradinha, pagar um jurinho, não tem dessa. Comprou, já desconta, tá? Então é assim, você vai vender do que é do governo, né, já vai ser descontado. O governo prepara a plataforma para recolher tributos no ato das transações e aponta o fim das notas frias, com um cruzamento automático de dados. O fim das notas frias ganhou data para começar. A Receita Federal está preparando uma plataforma que conecta o pagamento eletrônico à emissão da nota e ao cálculo dos novos tributos sobre o consumo. Vocês estão ligados, né, que foi feito um estudo, né, que depois que o governo começar a fazer esse cruzamento de dados, todo mundo, o mais pobre é que vai começar a se lascar. Então, só para você ter noção, sabe aquele pedreiro, aquele cara que recebe o pixinho ali, vai ter que justificar tudo, e aí já vai ser descontado a nota do serviço na hora. Então, assim, vai ser uma média de 12% a menos de dinheiro circulando na praça, que esse dinheiro vai para o governo. Ou seja, dinheiro que antes circulava, o pedreiro, a cabeleireira, né, o entregador que recebia ali o pixinho ali, e às vezes não passava do limite e tudo. Pois é, meu irmão, esse dinheiro vai dar linha, né? Então, complicado. Vamos lá, matéria do R7 agora para vocês. O Pix terá um botão de contestação a partir dessa quarta-feira. Isso é bom, tá? Isso aí eu concordo, não acho ruim não, tá? A partir da quarta-feira o Pix terá um botão de contestação, que permitirá aos usuários a argumentação em caso de fraude, golpe e coerção. E o que tem no Brasil é isso, né? Fraude, golpe e coerção. Então, eu acho justo, tá? Acho justo. Agora o problema é o golpista fazer contestação da venda, né? Ou seja, você vai lá, presta um serviço ou vende pro cara, e aí o cara recebe o produto e vai lá e faz a contestação do Pix, né? A medida, segundo o Banco Central, faz parte das ações voltadas para o aprimoramento do MED do Pix, que permite a devolução de recursos para as vítimas de fraudes no âmbito do arranjo de pagamento instantâneo. Segundo a autoridade monetária, o objetivo do botão é facilitar a contestação de uma transação Pix. A operação passará a ser feita de forma totalmente digital, sem a necessidade de interação humana, e aumentar a velocidade de bloqueio de recursos na conta do golpista, o que aumenta a chance de devolução dos valores. Isso aí, não acho ruim não, tá? Pelo menos, né, a priori, vendo aqui a matéria, né? Mas se bem que a gente fica suspeito de tudo que acontece, mas enfim, a gente fica meio, né, assim, né? Ó, Milei autoriza a entrada de militares dos Estados Unidos na Argentina. Pois é, isso aqui tá viralizando, isso aqui tá bombando nas redes, falando, né, que o Milei vai autorizar, né, militares na Argentina, estão cercando o Brasil. Calma, Calabreso, que não é bem assim. Calma que o negócio é um pouquinho diferente, né? É uma operação militar conjunta que realmente, né, a Argentina realizará
com os Estados Unidos, mas é uma operação que tem outros países envolvidos, inclusive o Chile também, né? Essa operação aqui é uma operação que já estava programada. O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a entrada de militares dos Estados Unidos no país, por meio de um decreto presidencial. A decisão foi divulgada nesta terça-feira no Diário Oficial da Argentina. Segundo o ato administrativo, tropas norte-americanas irão ao país para participar de exercícios militares, tá? São 2 exercícios militares. O primeiro deles, chamado de Solidariedade, entre os dias 6 e 10 de outubro, será realizado em conjunto com as forças do Chile, na cidade chilena de Puerto Varas. O objetivo, de acordo com o governo argentino, né, é ampliar a cooperação entre os dois países em matéria de desastres, tá? Então, o objetivo aqui, né, é em matéria de desastres, né? Não é o apoio bélico militar armado, não. Já entre 20 de outubro e 15 de novembro, a expectativa é de que militares dos Estados Unidos se juntem aos argentinos na atividade Trident, né, em bases navais localizadas na região do Mar del Plata, Ushuaia e Puerto Belgrano. No exercício, são previstos intercâmbios nas áreas de treinamentos navais combinados em contextos de combate e assistência humanitária. E aqui sim, né, entra, né, o contexto de combate. Alguns países aqui da região estão abrindo espaço para tropas americanas. Vou te dar um exemplo. O Daniel Noboa, do Equador, ele fez, né, um decreto autorizando, inclusive, né, a criação de bases militares americanas dentro do Equador. Tá? O presidente Daniel Noboa. O presidente Santiago Peña, também, do Paraguai, também, né, já declarou o Trem de Aragua como persona non grata, como terrorista, né, já se manifestou contra eles, e também é outro, né, que já declarou apoio total aos Estados Unidos. E agora o argentino Javier Milei, já era esperado, né, um posicionamento, um alinhamento nesse sentido, tá? Vamos lá, né? Ainda bem que o governo gosta muito de ajudar pessoas, né, simplesinhas, pobrinhas, é o governo do trabalhador mesmo, né? Dá uma olhada. Diplomatas receberam mais de 411 milhões de auxílio moradia em 2024. Só no ano, tá? 411 milhões de auxílio moradia, né? O que não dá para fazer com uma grana dessa, né? Que isso? No último ano, mais de 411 milhões foram gastos em auxílio moradia para diplomatas brasileiros que atuam em representações do Brasil no exterior. Os dados foram obtidos junto ao Ministério das Relações Exteriores, pelo portal Don't Lie to Me, né? Don't Lie to Me seria algo tipo, não minta pra mim? Não sei. Da organização Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação, LAI. Ah, tá, o LAI, Lei de Acesso à Informação, Don't Lie to Me. Não entendi, né? É um trocadilho aqui, pelo visto, né? Segundo o relatório, a quantia gasta pelo Itamaraty em 2024 com benefício chegou à casa dos 411 milhões. A Embaixada do Brasil no exterior, que mais gastou com auxílio moradia, foi em Paris, com 9,9 milhões só em um ano, só de auxílio moradia. Que pouquinho, né? O posto diplomático é seguido pelas representações brasileiras na China, Paraguai, Reino Unido, Estados Unidos, como as que mais tiveram custo como o benefício. Meu irmão, não é brincadeira não, e é você que sustenta essa paradinha toda, né? Então, voltando a falar do colapso lá, olha essa publicação do URIC aqui, tá? Os Estados Unidos estão a poucas horas do colapso, tá? E aí, isso aqui é assustador? É. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão a horas de um novo government shutdown, ou seja, paralisar tudo. Se não houver acordo no Congresso até as 12 horas de quarta-feira, o que já aconteceu, né? Já pelo menos estou gravando agora e não teve acordo ainda, né? Parte das atividades do governo federal será paralisada. Republicanos propõem um orçamento provisório até novembro. Democratas exigem reverter cortes do Medicaid e ampliar créditos tributários para reduzir custos de saúde. Nenhum dos lados cedeu. Centenas de milhares de funcionários federais serão afastados sem pagamento. Você acha que o Trump achou ruim isso? Achou não,
né? Serviços de agências como o FDA, Departamento de Educação, serão fortemente reduzidos. Você acha que o Trump achou ruim isso? Também não. Só que assim, isso vai queimar a imagem do Trump, né? Vai dar dor de cabeça. Parques nacionais e museus podem fechar também, né? Se fosse aqui no Brasil, ia acabar com a Rouanet? Aí não, hein? Serviços essenciais, segurança, controle aéreo, FBI, CIA, militares, programas obrigatórios, seguridade social, Medicare, benefícios para veteranos seguem ativos. Correios não são afetados. Impacto nos trabalhadores. Funcionários afastados ou trabalhando sem salário recebem pagamento retroativo depois do shutdown. Mas até lá, muitas famílias podem enfrentar várias dificuldades financeiras. O impacto inicial pequeno se durar pouco. Cada semana de shutdown deve reduzir o crescimento do PIB americano em 0,15 a 0,2 ponto percentual. É muita coisa, viu? Prolongado pode gerar incerteza sobre a solidez fiscal dos Estados Unidos. A diferença desse shutdown, eu tô falando que eles estão fazendo isso justamente, né, para desmoralizar. Cara, eles quebram o país se for para voltar ao poder. O governo de Trump ameaça ir além. Possíveis demissões em massa, em vez de simples afastamento. E aí depois, né, ele assina um orçamento por decreto ou alguma coisa assim, sei lá. Isso eliminaria cargos inteiros, causando maior impacto estrutural ainda. Rapaz, a gente ainda vai ver falar muito sobre shutdown lá, tá? Porque isso aí vai dar pano pra manga ainda. Isso ainda vai ter muita repercussão, inclusive aqui no Brasil, tá? E aí, mais uma vez, você pagando isso, ó. Olha pro otário aqui, ó. Olha pra cá. O otário pagando isso. Agora eu tô olhando. O otário ou a otária do outro lado pagando tudo isso. Vamos lá. Comissão aprovou a brincadeira, a bagatela de 4,9 bi, né? É bi de fundo eleitoral para as eleições de 2026. Eles vão gastar quase 5 bilhões para te enganar e colocar um monte de gente para continuar te roubando lá dentro. A Comissão de Orçamento do Congresso aprovou nesta terça-feira uma instrução que, na prática, ampliará a reserva destinada ao fundo eleitoral no orçamento de 2026. O texto, aprovado de forma simbólica por deputados e senadores, estabelece que o relator da proposta orçamentária, deputado Isnaldo Bulhões, deverá trabalhar com um montante inicial de brincadeirinha de criança, né? Aqui, ó, 4,9 bilhões é brincadeirinha de criança, não é grana para nada, isso aqui é troco de pão, né? Para o popularmente conhecido como fundão. E quem toma no fundão é você e eu, né? Que maravilha. O valor supera a proposta inicial da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que previa 1 bilhão, mas superou só um pouquinho, né? Previa 1 bilhão, foi para 4,9, quase nada. E iguala o recorde de recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o tal do FEFEC, né? A reserva de recursos públicos que financiará as campanhas eleitorais de 2026. Quem que vai meter a mão nesse orçamento? Você acha que esses 5 bilhões vai ser para convencer você a votar na direita? Em alguém da direita? Você entendeu por que eu estou falando para você correr, tirar sua cédula uruguaia, deixar seu dinheiro em dólar? Você acha que 1 centavo sequer dessa grana aqui vem para algum candidato de direita? Esquece, não vai. Você sabe que não vai. Então esquece, meu irmão. Não vai ter mesmo. E aí, para encerrar, pessoal, o último vídeo que a gente vai colocar aqui, ó, Lula pretende convencer Trump por telefone a revogar a lei Magnitsky contra Moraes. Pode deixar sua risada aí. E o governo Lula quer incluir na possível negociação com os Estados Unidos a revisão das punições ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, enquadrado na lei Magnitsky, bem como a reversão da suspensão de vistos de autoridades brasileiras. A primeira reunião entre os presidentes ainda não tem data definida, mas deve ocorrer por telefone ou videoconferência. Piotr, a princípio, o encontro presencial está descartado. Desculpe, o Lula que se cuide que ele perde o visto também, hein? Começaram a tomar de presidentes, aí ele que se cuide.
Eu vou só retomar uma frase que o Augusto trouxe tempos atrás aqui. O Lula não disse que é o maior negociador do planeta? Não vai lá. Vai lá pegar o número 2. Vai lá. Isso é bom? Vai, negocia pessoalmente. Qual é o problema de ir à Casa Branca? Todo mundo foi, mostra que é bom e vai lá. Vai, mas vai com coragem. Coragem e fé, né? A fé não costuma falhar, presidente. Pode citar até o Gilberto Gil, se quiser, nessa história. Eu vou só retomar um último ponto. É difícil imaginar que o ministro Gilmar Mendes, Paulo, não tenha conhecimento do que é exatamente a Lei Magnitsky. Eu não posso conceder a ele o benefício da ignorância. Ele não é ignorante, óbvio que não é. E é um conhecedor do direito, não só daqui, o direito alemão, que ele é, inclusive, das vozes mais eloquentes para falar sobre o direito alemão e tudo mais. Ele sabe que a Lei Magnitsky não tem absolutamente nenhuma aplicação aqui no Brasil. Não vai mudar nada se o Congresso Nacional, como ele agora quer, né, faça uma lei. Não vai mudar absolutamente nada. Por que ele se expõe aí? Literalmente, olha, isso é fato. Não vai mudar nada. E aí ele perguntou, não, mas por que ele se expõe dessa forma? Por que ele resolve, né, comprar essa briga? É simples. Eles querem mostrar força. Eles querem mostrar tranquilidade. Se eles mostrarem fragilidade agora, é pior para eles, tá bom? Mas é isso, pessoal. Ó, lembrando a vocês, tá? Entrem em contato conosco, tá na descrição aqui, tá? Procurem, se não tiver nesse vídeo, pega nos vídeos passados aí, o contato da Imigra Mais. Nossa equipe tá pronta para te ajudar a tirar a cédula uruguaia, gente. Olha, a minha previsão é de que 2026 vai ser muito apertado. E 2027, ainda que entre um governo de direita, vai ser para tapar buraco. Isso sim vai ser um verdadeiro shutdown, tá? Então, entrem em contato conosco, vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial, tá? Abraço, pessoal!